Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e agora nós vamos começar com a nossa primeira aula de ciências. Nós vamos falar sobre os seres vivos. Antes da gente começar a nossa aula, eu queria falar para vocês sobre como é que eu gosto de estudar, tá? Porque agora eu sou professora de vocês, mas eu também sou aluna. E eu estudo pelo método EAD, né, à distância, na pós-graduação. Como é que eu faço para estudar? Antes de eu assistir a videoaula dos meus professores, eu gosto de dar uma lida no assunto e fazer um pequeno resumo. E aí eu consigo acompanhar melhor a aula, porque eu já sei mais ou menos do que a professora está falando. Então, se vocês quiserem estudar por esse método também, façam um resuminho do assunto no seu caderno e assista essa aula. Ou então, se vocês quiserem, vão fazendo um resuminho aqui junto comigo, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula falando da classificação dos seres vivos. Carl von Linné, que no Brasil é conhecido como Linneu, foi um médico e naturalista que elaborou o sistema de classificação universal dos seres vivos. Como seria esse sistema de classificação? Ele criou uma identidade para cada espécie, ou seja, para cada ser vivo. Ele criou um nome científico que pode ser aplicado a uma espécie em qualquer lugar do mundo. Essa espécie vai ter esse nome. Por exemplo, aqui no Brasil a gente chama cachorro de cachorro. Lá nos Estados Unidos a gente chama de dog, nosso cão doméstico, tá? Mas ele vai ter um nome científico que em qualquer lugar do mundo, se um cientista escrever o nome desse cachorro, a gente vai saber que está se tratando de um cachorro, tá bom? O ramo da biologia que vai estudar a classificação dos seres vivos é chamado de taxonomia. Taxonomia vem do grego taxis, que quer dizer ordenação, nomo quer dizer regra e ia quer dizer qualidade. Então, a gente chama o estudo da classificação dos seres vivos de taxonomia, tá bom? Isso é bom anotar que a taxonomia é o estudo dos seres vivos, tá? É legal. Vamos lá. Linneu criou então um sistema que ele chamou de classificação binomial. Ou seja, cada espécie vai ter um nome diferente da outra para a gente evitar confusão, já que cada região tem um nome popular para determinada espécie, tá bom? Então, cada espécie vai receber um nome duplo, ou seja, cada espécie vai ter como se fosse um nome e um sobrenome, assim como a gente. Só que esse nome geralmente é escrito em latim, tá? E também a pessoa pode escolher assim, ó, ela vai fazer o nome, ter um nome científico, pode colocar o nome de quem inventou e também o ano. Por exemplo, ó, aqui a nossa abelhinha, tá? A abelha, que é a abelha do mel, a gente chama de Apis mellifera, que é o nome dela, nome científico dela, Apis mellifera. Linnaeus, porque quem descobriu foi Linneu. E 1758, que foi o ano que foi descoberta essa espécie. Beleza? Então, a gente vai sempre chamar essas espécies aí em latim, tá bom? É importante a gente anotar que Linneu criou a classificação binomial, tá? E deu um nome duplo para cada espécie, como se fosse um sobrenome e um nome, tá bom? Mas não é só o nome da espécie, tá? Dentro aqui da classificação binomial, a gente vai até da espécie, que é o primeiro, até o reino, que é todo mundo junto. Então, ó, vamos ver aqui exemplos. Ó, o gato doméstico, olha que fofinho ele aqui. Pode ser um gato siamês, um gato persa. Ele vai ser sempre da mesma espécie, tá? Todas aquelas raças diferentes vão ser da mesma espécie, quando é gato doméstico, tá? A gente vai chamar ele de Felis catus, tá? Vai ser o nome do gato doméstico, o nome científico, tá bom? Já o gato selvagem, ó aqui o gato selvagem, ele é bem parecido com o gato doméstico, só que tem algumas diferenças básicas. Então, ele vai ser chamado de Felis silvestris. A jaguatirica não é bem um gato, mas é parecido e vai ser chamada de Felis pardalis, tá? Todo mundo aqui é de espécie diferente, né? Ó,
o gato doméstico, o gato selvagem e a jaguatirica. Por que eles são de espécies diferentes? Porque eles não podem se cruzar entre si e gerar descendentes férteis, tá? Então, eles, por exemplo, um gato doméstico, para gerar um descendente fértil, ou seja, um descendente que vai gerar outros descendentes, tem que ser gato doméstico com gato doméstico. O gato selvagem com gato selvagem, a jaguatirica com jaguatirica e assim por diante. Se a gente tiver um cruzamento de um gato silvestre com um gato doméstico, tá? Não vai gerar um descendente fértil, porque eles são de espécies diferentes, tá? Só que mesmo eles sendo de espécies diferentes, eles têm características bem próximas. Todos eles são felinos. Então, eles fazem parte do mesmo gênero, o gênero Felis, tá bom? Mesmo sendo de espécies diferentes. Então, o sobrenome deles, ó, é todo igual, que é o Felis, só que o nome de cada um, tá? É diferente, tá? É Catus, o outro é Silvestre e o outro é Pardalis, tá bom? Do mesmo jeito, a gente tem os leões. Deixa eu tirar aqui minha cara para vocês verem, ó. A gente tem o leão, que é chamado de Panthera leo. A gente tem os tigres, que é chamado de Panthera tigris. A gente tem a onça, que é chamada de Panthera onca. E a gente também tem os leopardos, que são chamados de Panthera pardus. Todo mundo aí vai pertencer ao mesmo gênero, que é o gênero Panthera, tá? E eles também assim, são parentes assim distantes dos gatos. Vamos dizer que eles sejam os primos ali dos gatos. Então, tanto o gênero Felis, que a gente viu, quanto o gênero Panthera, eles pertencem a uma mesma família, a família Felidae, tá bom? Então, ó, isso aqui é bem importante a gente anotar, ó. As espécies, elas vão se agrupando em grupos e todo mundo vai seguindo a mesma ordem. Olha como é que a ordem funciona. Várias espécies, elas se agrupam em um gênero. Vários gêneros se agrupam em uma família. Várias famílias se agrupam em uma ordem. Várias ordens se agrupam em uma classe. Várias classes se agrupam em um mesmo filo e vários filos se agrupam no mesmo reino. Então, a gente vai da espécie, que é pequena, até o reino, que é bem grande, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. A onça. A onça, ela é do reino Animalia, ou chamado também de Metazoa. O filo dessa onça é o filo Chordata. A classe dela vai ser o Vertebrata. A ordem dela vai ser carnívoro. A família vai ser a Felidae, que a gente já viu. O gênero dela vai ser a Panthera. E a espécie vai ser a Panthera onca. Agora, ó, gente, não precisa ficar desesperado, dizer, meu Deus, eu tenho que gravar o nome das espécies, eu tenho que gravar os gêneros, as famílias, qual é a classe e ordem. Não, não precisa gravar, tá? Nem decorar. O que a gente precisa saber é aqueles conjuntos, tá? Ó, as espécies formam o gênero forma a família, um monte de família formam a ordem, as ordens formam a classe, as classes formam o filo e os filos formam os reinos, tá? Nesse primeiro momento, a gente não precisa saber qual é qual, tá? Provavelmente depois a gente vai estudar os reinos, mas não agora, tá bom? A nossa aula, então, foi dividida em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai ficar com a classificação dos seres vivos. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa primeira aula, ela é bem curtinha. Espero que vocês tenham feito os resumos também. Qualquer dúvida, podem falar comigo.